Sejam bem-vindos a mais um episódio na Arca e hoje nós estamos aqui com ele, o nosso pastorzinho. Labareda de fogo. Celinho Labareda de Fogo. Ele que tem sido uma inspiração muito grande para os jovens aqui de Dublin. Agora acabou de assumir a igreja em Waterford. O nosso pastorzinho Célio. Célio, muito obrigada por vir aqui. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço, gente. Um prazer estar aqui com vocês. A arca está aberta, solta a vinheta. Bom, gente, nós estamos aqui com o Célio, ele tem um testemunho muito lindo para compartilhar com a gente. Então fica aqui até o final, curte, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, meu filho, em nome de Jesus. E é isso. Celinho, começa aí do início, como é que foi seu encontro com Jesus? Se você cresceu numa família cristã ou não? Fala um pouquinho pra gente. Então, obrigado, gente, pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, para começar do início, né? A minha infância ela foi um pouquinho conturbada. Eu fui levado, né, para a igreja evangélica, né, para a comunidade onde eu cresci praticamente ali com aproximadamente 1 ano de idade. Meus pais eles começaram a frequentar essa igreja, então eu praticamente cresci no meio evangélico, né? Cresci na igreja. Mas a minha infância assim, foi realmente um processo um pouco conturbado realmente, né? Ali com aproximadamente 4 a 5 anos de idade, os meus pais se divorciaram. Então, nesse período eu lembro que eu sou o filho mais novo, né? Tenho 2 irmãs. E meus pais chamaram a gente, certo dia, do nada, de tarde, e falaram assim, olha, o pai e a mãe estão se separando, e vocês precisam escolher com quem que vocês vão ficar. E eu, naquela idade, né, eu escolhi na época ficar com meu pai, as minhas 2 irmãs ficaram com a minha mãe, e no caso a gente só mudou de casa. No caso, a gente morava numa casa em cima do morro e minha avó morava no pé do morro, né, embaixo do morro. E a gente só se mudou, eu e meu pai fomos para casa da minha avó e foi ali onde eu cresci praticamente, né? Sempre tive contato com a minha mãe, meus pais sempre se deram bem, apesar de não ter dado certo o casamento, mas eu presenciei muita discussão, muitas brigas dos dois, né? E isso mesmo estando, indo na igreja, sabe? Caminhando na igreja, até o momento que aconteceu realmente o divórcio. Então, nesse meio tempo, a minha mãe se afastou, mas o meu pai, ele permaneceu. E como eu cresci, né, muito mais perto do meu pai, eu ia junto na igreja com ele, né, juntamente com ele. Então, isso foi muito bom para mim, porque eu cresci nos princípios, né, eu cresci assim, querendo ou não, no temor do Senhor. Mas se tratando assim de crescer na igreja, é diferente de você conhecer a Jesus, né? Então, eu comecei a minha caminhada, apesar de começar muito novo, de crescer na igreja, de crescer no temor do Senhor, eu cresci realmente com um certo medo de Deus, né? Eu cresci assim, naquela prisão religiosa, eu posso dizer assim, que eu não posso fazer isso senão vou para o inferno, eu não posso fazer isso porque isso é pecado, eu não posso fazer isso porque a Bíblia condena, eu não posso fazer isso porque senão eu tô lascado, né? E então isso me fez, de certa forma, me guardar muito, mas por outro lado também me fez viver uma prisão. E com aproximadamente 9 anos de idade eu entreguei minha vida para Jesus, eu entendi uma pregação, né, na minha igreja, o que foi falado sobre o Evangelho, e eu fui à frente, aceitei a Jesus naquele dia, continuei caminhando com a igreja, com 12 anos eu me batizei, e ali eu sempre vivendo assim aquele temor ao Senhor e ao mesmo tempo sabia que existia algo da parte de Deus para minha vida. Então eu sempre cresci também naquele sonho, né? Eu quero ser pastor. Sério? Eu quero viver o pastorado. Então o ministério sempre queimou muito no meu coração, né? Eu lembro que quando eu estava na escola ainda, eu falo, não, depois que eu me formar, depois que eu sair da escola, depois que eu me formar, eu quero ser pastor. O que eu vou fazer para ser pastor? Então eu amava isso, sempre amei isso, sempre amei as escrituras, né? Eu com 12 anos eu tinha um grupo, uma célula na minha casa que eu fazia com o pessoal da escola, né? Com os meninos que andavam assim comigo. Então isso sempre esteve presente na minha vida. Só que como eu cresci num ambiente
de religiosidade, na verdade não no ambiente, porque a minha igreja no Brasil sempre foi muito saudável, mas eu cresci com uma religiosidade. Então eu passei muitos processos na minha vida que me fizeram assim me apegar mais a um medo do que a uma liberdade da graça. Sim. E nesse processo assim eu passei por muitos amadurecimentos, mas ao mesmo tempo muitos traumas, né? Quando eu tinha 15 anos, a minha mãe faleceu num acidente de carro e ali foi um outro processo onde a vida começou a ser toda mudada, né? Porque, querendo ou não, como eu cresci mais perto do meu pai, o meu pai ele sempre foi aquele pai coruja, né? Sempre foi aquele pai que sempre tentou proteger os filhos e isso, principalmente como homem, isso não é muito saudável porque a gente precisa aprender a quebrar a cara, né? A gente precisa aprender a enfrentar os nossos próprios medos e desafios. E eu me encontrei num momento onde eu era muito seguro, muito inseguro, né? Muito com medo de tudo, medo do novo. E até que chegou um momento em que, no acidente de carro onde a minha mãe faleceu, foi um processo muito traumático, querendo ou não, foi um susto, né? Um acidente, não é algo que é diferente de uma doença. E foi um momento assim onde as minhas irmãs e a gente se juntou muito. Nesse período, a minha irmã mais velha, ela tinha ido morar em outra cidade. Eu tinha mais contato com a minha irmã do meio, porém, era aquele contato irmão, né? Até o momento que, quando aconteceu o acidente da minha mãe, a gente se uniu muito, assim, então ali virou realmente uma irmandade, uma amizade, a gente se conectou muito. Só que ali é o início de outra etapa da minha vida, daí, né? Depois desse processo, meu pai, desde então, desde do divórcio da minha mãe, meu pai nunca tinha se envolvido com ninguém. Meu pai nunca teve um relacionamento, então eu vi o meu pai sempre crescendo no temor do Senhor, né, e me ensinando no temor do Senhor. Eu sempre vi muito exemplo do meu pai em casa, nesse quesito de fé. Eu lembro de quando eu era pequeno, eu via meu pai, às vezes, num sábado, trancado 4 horas no escritório dele, orando, e eu escutava aquilo ali. Então, isso me marcou muito, são marcas que eu carrego até hoje. E o meu pai, ele foi o homem que apontou o caminho, que me apresentou o caminho ao céu, né? E isso para mim é algo que eu carrego muito, né? Apesar de que hoje, com um olhar mais maduro, um olhar de homem, olhando para trás, eu vejo muitas coisas que foram negativas, eu não posso dizer que elas superam as positivas, né? Meu pai, ele é realmente para mim um herói e eu carrego isso realmente com esse olhar de paternidade, né? Isso que você falou é muito interessante. Você acha que tem alguma forma mais prática para a pessoa conseguir entender como trocar isso eu estou vivendo a igreja ou a religião por medo do que ela pode causar, né? Tipo, se eu pecar, eu vou para o inferno, se eu isso, eu vou para lá. Para ela viver eu faço isso por amor ao Senhor? Você acha que tem alguma forma da pessoa entender? Porque eu acredito que tem muita gente que vive hoje achando que ama o Senhor, mas ela está mais presa no eu não posso fazer porque aquilo ali vai contra a palavra. Tem Deus como chefe, né? Exato. Eu acho que o principal, assim, é apresentar Cristo. Exato. Sabe? Apresentar Ele. Quem Ele é e por que Ele fez o que fez. E eu creio que a graça, a própria Bíblia fala, né, que o verdadeiro amor lança fora o medo. Todo medo. Porque o medo, ele impõe um castigo, né? Ele impõe algo, um peso realmente negativo. E o amor, não. O amor, ele carrega a diferença disso, né? Então, apresentando a Jesus, ele como o autor e consumador da nossa fé, ele como o nosso salvador, e apresentar aquilo que ele fez, do porquê ele fez, por me amar, isso muda tudo, né? Eu lembro que o momento que a chave virou foi porque eu conhecia Cristo, eu entreguei a minha vida a Cristo, mas até então eu vivia ali uma religião, realmente. Só que foi um momento, a partir ali dos meus 16 anos, mais ou menos, depois que eu estava num momento onde, principalmente depois da morte da minha mãe, o meu pai, ele casou novamente, então ele saiu de casa. A minha irmã do meio, nesse meio tempo, já estava morando na nossa casa, na casa da minha avó, onde eu cresci também
Dentro desse 1 ano também ela casou, então ela saiu de casa e de repente num ano eu perdi minha mãe, no outro ano meu pai saiu de casa, minha irmã, que eu era muito apegado, saiu de casa e eu me vi sozinho. Então foi um processo para mim ali muito duro, muito difícil, só que foi onde eu me lancei em Cristo. Eu me agarrei a Ele e só que ainda vivendo uma mentalidade religiosa, uma mentalidade de temor, uma mentalidade de medo. E eu lembro de um dia que eu estava em casa, eu voltei da escola e eu fui e chegou uma notificação no YouTube para mim de um pregador, Luca Martini, muito conhecido. E eu lembro que ele, na época ali, eu assisti um vídeo dele e ele falando exatamente sobre amar a Jesus e viver uma religiosidade. E isso para mim foi muito confrontante, porque eu vi, cara, ele está falando exatamente o que eu estou vivendo. E a partir daquele momento eu comecei a acompanhar muito mais ele. E foi naquele momento onde a partir daquele dia, eu fui para o meu quarto, nos meus momentos de orações que eu sempre tive, né, o meu tempo ali devocional, o meu tempo com o Senhor, e eu comecei a falar, Jesus, eu não quero mais te ver como uma religião. Eu não quero mais me envolver com você como se o Senhor fosse aquele cara que está distante de mim, aquele cara que está olhando para mim, qualquer momento que eu tropeçar, o Senhor vai jogar um raio. Eu quero aprender a te ver da forma correta, aprender a te ver da forma como você é. Uau. Então, a partir daquele momento, eu transitei de um lugar de religiosidade para viver um relacionamento. Uau. E isso foi o que mais mudou na minha vida, porque eu saí debaixo daquele lugar de peso, daquele lugar de condenação, e eu comecei a viver e experimentar um Jesus que até então a religião não tinha me apresentado. Nossa, que lindo. Isso é algo muito, muito louco, assim, porque ainda eu vejo reflexos de muitas vezes que isso se levanta, mas eu preciso voltar e olhar para a cruz, e contemplar a cruz, e contemplar quem Ele é, o que Ele fez por mim. Isso me faz lembrar, porque minha história é um pouco parecida, né? O meu pai natural, né? Meu pai da terra, eu tive uma infância muito dura, e eu não conhecia Cristo, eu não conhecia Cristo. Então, meu pai era muito nervoso, sabe? Então, quando eu conheci Deus, quando eu conheci Jesus, eu refleti meu relacionamento com meu pai, com Deus. Então, eu tinha um medo de Deus absurdo. Eu fazia tudo certinho, bonitinho, mas era uma religiosidade, assim, que eu não percebia. Aí, um dia, eu conversando com uma amiga minha que já tinha entendido a graça, entendido Jesus, entendido a cruz, eu fiz algum comentário com ela que ela falou assim, Juliana, você tem medo de Deus, você já percebeu, né? Você não tá tendo um relacionamento, você tem medo de Deus. Aí eu falei, cara, é verdade. Aí eu fiz exatamente o que você fez. Eu comecei a ser intencional em contemplar literalmente quem Ele é, o que Ele fez, para mudar essa mentalidade, sabe? Foi na pandemia e isso começou a mudar dentro de mim, assim. Então, às vezes, né, a vida, né, o mal, a nossa mente, o nosso passado, faz a gente voltar quase para esse lugar, né? E a gente tem que sempre voltar e olhar para a cruz. É muito lindo. É porque, querendo ou não, às vezes a pessoa acha que é aquilo, né? Porque ela tá cumprindo os ritos, né, da religião. Então, tipo, ela tem um relacionamento santo, ela não bebe, não se droga, não faz nada. Então, então eu tô aqui, tô fazendo certo. Só que por que você tá fazendo isso? Exatamente. Exato. Entendeu? Por exemplo, vamos supor, o seu pai chega e fala pra você que você não pode usar droga. Aí alguém pergunta pra você, por que você não usa droga? Ah, porque o meu pai falou que eu não posso. Então, se o seu pai, vamos supor, morrer, aí tudo bem. Porque não é, se você não usa droga, não é porque seu pai disse que não pode. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a importância de trocar essa chave, né? Isso demorou, assim, para essas chaves realmente ser trocada. Então, e isso eu acho que é muito comum em pessoas que cresceram no ambiente eclesiástico, sabe? Porque, querendo ou não, você não conhece o pecado da forma como o mundo conhece. Você acaba conhecendo o pecado estando dentro da igreja. Então, você sabe que aquilo é errado, só que ao mesmo tempo você não conhece o peso que o pecado tem na vida de de alguém que não conhece a Cristo. Então, eu lembro que em vários momentos eu escutava assim, aqueles testemunhos maravilhosos, né? Não, eu estava perdido, eu vivi a loucura do mundo, mas de repente eu me encontrei com Cristo. E a Bíblia fala, né, que quem muito foi perdoado, muito ama. Então, era algo assim que eu olhava e falava, mas eu não tenho testemunho, sabe? Eu olhava assim, as pessoas dando testemunho dela, o traficante, o cara que quase morreu, o cara que estava na droga, o ex alguma coisa. E eu ficava assim, eu ficava,
Não sou ex nada. Exato. Até surgiu aquele pensamento, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou me desviar, eu volto, daí eu tenho testemunho, sabe? Sério? Tinha uns pensamentos loucos assim. Caramba. Então, pra mim era algo assim, normal, mas acabou se tornando mecânico, essa vida religiosa. Então, entra naquilo que o Marcelo falou, né? Você acaba fazendo porque tem que ser feito e não porque você entende o porquê não fazer algo, ou porquê fazer algo. E isso realmente te faz viver uma prisão, uma religiosidade, sabe? Eu, graças a Deus, eu me guardei pro meu casamento, né? Eu conheci a Mayara, minha esposa, Ai, rainha. gente. O time também casou virgem. Aí, ó. Que fofo. Tive que ensinar ele a beijar. Oh, meu Eu Deus. acho que foi o que aconteceu com a Mayara. Fala isso em inglês pra quando ele assistir ele saber o que você tá falando. I teach you how to kiss. Foi algo assim que eu decidi desde novo, né? Eu vou me guardar, minha esposa vai ser a minha primeira namorada, vai ser o primeiro beijo que eu der vai ser na minha esposa, e eu falava para Jesus, eu não quero ter ex. Minha espingarda só tem uma bala, entendeu? E é nisso Muito daí. bom. Se não derrubar ali, eu vou na coronhada. Eu falei, não posso errar. Vai na luta. Vai na luta, não posso errar. Só que, e eu lembro que nas minhas orações, com essa mente religiosa, eu falava, Deus, não, eu quero também uma menina que se guardou, eu quero uma menina assim que... E eu falava assim, eu sempre trazia, sabe, eu colocava padrões diante de Deus. E eu acho que, trazendo uma palavra talvez para solteiros, eu acho que o erro do solteiro muitas vezes pode ser colocar padrões. E esperar um padrão que às vezes está pré-estabelecido em nós e não naquilo que Deus quer para nós. Né? Ainda bem que o time tinha padrão, porque ele me conheceu, eu já tinha tido um passado meio complicado. Ele não tinha, né? Não tinha, ele me aceitou do jeito que eu vim, assim. Olha, você falou Glória a num ponto Deus. muito importante agora, porque tem algumas pessoas hoje dentro da igreja que estão buscando um relacionamento e elas têm, não, porque Deus já me revelou como ele vai ser. Ele vai ser loiro, de olhos verdes, alemão, vai tocar louvor, pregador, batizado, e eu só aceito se for assim. Gente, a gente está vivendo numa terra que é 36 mulheres para um homem. E a que tá procurando ainda tá podendo, tipo assim, decidir o jeito que vai ser. Ou escreve o que você acabou de falar, dos padrões. Escreve, ele tem que ser a mais de 1,80 m, não pode usar aparelho, tem que ter cabelo, não pode ser calvo. Só aí já perdeu 70%. Só falar assim, não pode ser calvo, já foi 70%. Então, tipo assim... É muito importante o que você falou, tipo assim, porque realmente hoje as pessoas estão estabelecendo padrões para se envolver. Se minha esposa fosse ter padrão para se envolver, eu tava no Brasil, largado lá no fundo do poço lá até hoje. Porque vocês viram, né, gente? Quem não viu, tem 2 episódios aí para trás para você ver onde ela se enfiou, né? A gente brinca que eu falo que eu achei... que eu fui atrás do... A gente fala assim, peguei na planta, né? Tem aquela brincadeira, né? Eu falo, eu fui demolir o outro prédio que tava lá ainda. Ela pegou na semente. Ela fez a fundação. Ela fez a fundação. Então, tá aí o exemplo para vocês, pessoas solteiras, não deixem... Não fiquem presas num padrão, Exato, deixa Deus... padrão. O padrão tá na Bíblia, primeiramente, né? Sim. Como a pessoa tem que ser caráter, né? Se a pessoa tem fruto na vida, se a pessoa tem, né? ama Jesus mais do que você. Isso é o primeiro padrão que você tem que ter, meu amor. Aí, claro, né? Eu tinha uma listinha, eu gostava de cara moreno, de olho preto, que nem o Vikings, grandão, forte. Barrigudo. Aí Deus me deu um maguinho, um olhinho de olho azul. Barrigudo, que você falou que você gostava de uma barriguinha saliente. Tinha que ter uma gordura no corpo. Entendeu? E assim, mas eu entendi, discerni de Deus que era o melhor pra mim. E assim, eu não tenho... Deus realmente me conhecia melhor do que eu mesmo. Às vezes o padrão que você quer, que você coloca lá, é pra Deus mandar tudo ao contrário. Pra mim mandou ao contrário, teve algumas amigas que Deus mandou do jeitinho. Então assim, tenha o padrão bíblico primeiro e o resto deixa Deus decidir por você. Continuando. Exatamente. Eu tive uma cartinha que eu escrevi para Deus. Como eu é que coloquei é? ali. Não vai dar briga, não fala não. Não, era... Deus fez tudo que estava na carta. Aí... Falou, loirinha, pra gente. Só que eu colocava... Os padrões que eu colocava na carta não eram padrões. Não eram estéticos. Eu colocava padrões... aí, ó. Eu colocava, assim, o que eu esperava. Mas eu lembro certinho, eu coloquei data, foi 10 de outubro, se eu não me engano, de 2016. Uau. E eu falei, Deus, essa carta aqui eu vou selar, vou guardar ela só vai ser aberta no meu matrimônio. Derramou no azeite? altar.
Nada, ficou lá, Que guardado. isso, amigo? Isso aí já é mandinga, né, não? Olha o Gi, vamos ungir. Mas esse negócio de padrões é muito sério, porque às vezes a pessoa fica tão presa ao padrão que ela acaba não vendo o que o Senhor está querendo fazer, entendeu? Total. E o Senhor, ele não está preocupado com o teu padrão, ele está preocupado com o propósito que ele quer para sua vida, né? E eu lembro que nessa mania que eu tinha até então de padrão, Deus, alguém assim, alguém assado, alguém desse jeito, alguém que como eu. E eu me encontrei como aquele fariseu, sabe? Obrigado, porque eu não sou igual aquele ali, sabe? E uma vez eu lembro que eu orando e o Senhor falou ao meu coração assim, para quem que você tem se guardado? Você tem se guardado para alguém ou para mim? E isso me confrontou muito, porque eu fiquei naquela... Eu percebi aquele momento que eu estava me guardando, na verdade, para mim, entendeu? Isso é muito forte. Eu estava ali me guardando porque eu estava tentando uma performance religiosa para eu poder dizer, não, eu me guardei. Um link muito importante, que as pessoas falam, ai, não consigo me guardar pro casamento, e acaba tendo relacionamentos, né, antes do casamento, mas talvez um dos problemas seja que você está tentando fazer por você. Quando a gente faz por Deus, é um temor que tem no nosso coração e a gente acaba cumprindo aquilo que o Senhor nos pede por amor a Deus e temor a Ele. Exatamente. E aquele dia eu percebi que isso era uma realidade na minha vida e naquele dia eu derrubei os padrões, sabe? E foi onde naquela época que eu fiz a carta, que eu fiz uma carta escrevendo, Deus, é assim que eu espero, uma menina de Deus, uma menina com princípios, uma pessoa doce, meiga, carinhosa, eu coloquei claramente lá. Tá vendo? Um pouco mais baixa que eu. Coloquei esses quesitos. E eu coloquei no final, eu sei que não sei aonde eu vou encontrá-la, mas eu sei que no tempo certo o Senhor vai fazer a gente se encontrar. E eu falei, eu vou guardar, eu vou selar essa carta, vou fechar ela e só vai ser aberta no altar diante da minha esposa, do meu pastor e das testemunhas que estarão no dia. Uau. E isso se cumpriu. Eu fiz isso, o momento que eu abri a carta, eu abri um dia antes do nosso casamento, no dia 5 de novembro de 2022, que foi quando a gente fez os votos, né? Os meus votos foi a minha carta. Então eu creio que sim, que Deus ele leva em consideração aquilo que você coloca, mas o Senhor ele sempre está de olho na intenção ou na motivação do teu coração. Sabe? Talvez se eu não tivesse me arrependido lá atrás, se eu não tivesse arrumado realmente a intenção e a motivação do meu coração, talvez as coisas não teriam saído. Eu teria que quebrar minha cara antes ali para o Senhor corrigir coisas em mim. É a beleza do evangelho, né? É muito lindo conseguir corrigir a rota. Corrigir para que as coisas aconteçam do jeito certo. Antes de eu conhecer o Timo, eu tive um relacionamento e essa pessoa era um ídolo para mim. Só que eu meio que não via, não queria ver, sabe? Não queria enxergar, eu já era cristã, tudo mais, ele também era cristão. E o relacionamento, assim, ok, sabe? Zero problema, a gente na igreja, tal, servindo, etc. Só que era um ídolo. E um dia, assim, do nada, Deus falou assim, entrega seu Isaac. Falei, foi assim, olha, eu nunca tive problema de entregar coisas ao Senhor, mas esse relacionamento foi muito difícil. E aí que eu falei, cara, que ídolo, porque a gente consegue ver se a gente tem um ídolo no nosso coração, se Deus pede e a gente resiste. E aí, quando eu entreguei, eu senti que realmente Deus tinha quebrado esse probleminha, esse ídolo no meu coração. Quando ele arrumou isso, passou, sei lá, 6 meses, eu conheci o Timo. Sim, e a gente casou. Então, às vezes, pra gente viver um sonho, né, algo no Senhor, Deus precisa corrigir algo antes. Porque, às vezes, se a gente vive um sonho antes do tempo, né, pode se tornar um problema lá na frente. Exatamente. E quando foi que a Maiara apareceu na sua vida? Então, nesse processo que eu estava vivendo no Brasil, a partir ali, para entender melhor como que foi tudo isso, né? Em 2017, mais ou menos, foi um período onde eu estava vivendo outra estação na minha vida, muitas dúvidas, muitos questionamentos, eu não sabia o que fazer, eu ainda carregava, apesar de estar em um outro momento no meu relacionamento com Jesus, eu ainda carregava alguns receios, algumas inseguranças, e eu ficava muito naquela, o que eu faço? O que eu faço? Sabe, que direção eu devo seguir? E eu era muito assim, eu não quero errar, e por isso, não saber o que fazer, eu acabava ficando estagnado, parado.
E demorou até eu entender isso. E eu ficava, tanto é que na época eu tinha tanta convicção de que eu queria ser pastor, que quando eu me formei na escola, no segundo grau, eu falei, eu não vou fazer faculdade nenhuma, porque se eu fizer faculdade agora em tal área, eu vou ter que entregar isso uma hora, então é um tempo perdido. Eu falei, então eu vou buscar alguma coisa que seja mais na área teológica. Só que o que eu não tinha a instrução e a maturidade na época até então para entender, era que o Senhor, ele tem um tempo para o propósito dele. E até então eu teria que me manter, né? Até então eu teria que me sustentar. E foi num momento onde o Brasil ele começou a se tornar muito Caro. Constante. não me fugiu a palavra, desconfortável para mim. Então eu comecei a viver algo ali no Brasil que foi muita troca, muitas coisas repentinas acontecendo na minha vida. E eu me vi num momento onde eu jovem, solteiro, sozinho, carente e vivendo várias estações, mudanças de estações. Eu lembro de um ano que eu troquei de trabalho 3 vezes. E isso foi assim, para um contexto do Brasil, isso é muito. E eu me sentia assim completamente inútil. Essa é a palavra. Eu ficava assim naquela, cara, o que eu estou fazendo na minha vida, sabe? Isso e detalhe, eu estava no meu auge, talvez, do meu relacionamento com Deus naquele período, daquele momento. Então, a questão dentro de mim era, Deus, se eu estou te conhecendo, Jesus, dessa forma, por que eu ainda estou com a minha vida dessa maneira? Então, eu comecei alguns questionamentos ali. E foi onde eu comecei a me lançar realmente no secreto, sabe? E ali eu comecei a viver experiências com o Senhor, assim, realmente de intimidade, onde eu comecei a experimentar a presença dele. E essa presença começou a me apontar novas direções. E foi naquele ano, se eu não me engano, em 2018, que a gente tem no Brasil aquela... Até hoje eu creio que todos nós temos isso, né? No último dia do ano você faz aquela lista, né? Aquelas metas para o próximo ano. E eu lembro que no ano de 2018, se eu não me engano, para 2019, era dia 31 de dezembro, eu fui passar a virada do ano com alguns amigos e eu escrevi, fui pro meu quarto, orei e eu falei, Deus, eu vou escrever a minha meta pro ano que vem, né? E eu coloquei, e quando eu fui orar para escrever, o Senhor falou no meu coração, não escreva nada. Eu fiquei, como assim, né? Não escreva nada, mas eu vou fazer o quê? Escreva apenas o ano do tudo novo. Uau. E eu falei, ok, entendi. Então, eu lembro que eu não escrevi nada, eu só escrevi bem grande, né? Será o ano do tudo novo. Fechei aquilo ali, guardei. E foi naquele ano que, de repente, a minha vida começou a ter uma mudança, né? Eu entrei numa empresa que eu amava trabalhar, na verdade, eu passei a amar trabalhar naquela empresa. E eu sempre com um desejo no meu coração, eu quero ir para fora do Brasil. Eu quero ter a experiência de um intercâmbio. Só que como eu era muito inseguro, eu neguei um trabalho uma vez que era para viver viajando no Brasil. Porque eu era inseguro de ficar longe de casa. Só que eu tinha o desejo de morar em outro país. Então, um pouco, né, loucura em relação a isso. Mas naquele ano, assim, as coisas começaram a ser alinhadas. E eu lembro que naquele ano eu fechei um pacote de intercâmbio para a Irlanda. Eu já tinha falado tanto para minha família que eu iria para fora, que eu tentaria Estados Unidos, né? Mas na época eu era muito seguro para aplicar para o visto, então tinha toda essa questão. E eu acho que em certo ponto a minha família até desacreditou. E eu, por não me ver apoiado em alguns momentos, eu corri para um líder, que era meu líder, né, o Éder, lá da primeira igreja batista de Jaraguá do Sul, e eu conversei com ele e falei, olha, eu tô com um objetivo, com um plano de fazer um intercâmbio. E eu não sei se eu devo fazer, será que é vontade de Deus? Novamente aquele negócio, né? Ele falou, cara, vai. Ele falou, só vai. Se tu não for, eu te empurro para você ir. Ele falou, tu precisa se colocar num lugar onde você se torne vulnerável para aquilo que Deus quer fazer, né? E eu fechei o pacote, comecei a pagar e não falei nada para ninguém. Eu fui contar, se eu não me engano, para o meu pai, para minha família, 4 meses antes de eu vir para a Irlanda. Isso já era ali, mais ou menos, entre agosto e setembro de 2019. Que janeiro de 2020, eu estaria vindo para a Irlanda, né? E
foi outro processo também, mas enfim, chegamos no final ali de 2019, eu já estava com tudo preparado no Brasil para vir para cá. Em janeiro de 2020, na verdade 24 de janeiro de 2020 era o meu voo para cá, né? Então eu saí do Brasil dia 24, dia 25, saí do Brasil, cheguei aqui dia 26. Ali já foi realmente vivendo algo novo, porque eu lembro que quando eu saí do aeroporto de Curitiba, eu dei tchau para minha família, e eu virei as costas, eu falei, Jesus, agora sou eu e você, sabe? Eu peguei na mão dele aqui, como realmente se ele estivesse ao meu lado, falei, agora é um momento... Dependência total. Sim. Eu falei, porque para mim aquilo ali era uma realidade impossível, no meu, sabe, na minha visão, nos meus medos, nas minhas inseguranças. Eu falei, cara, eu tá indo sozinho para um outro país, onde eu não falo a língua, onde eu não tô acostumado, eu mal tinha saído de Santa Catarina, entendeu? E até então quando eu cheguei aqui na Irlanda, me deparei com a realidade da Irlanda, né? Janeiro, 3h30 da tarde, tudo escuro. Nossa. E aquela semana ali foi, na verdade, uma semana onde eu vi realmente Deus indo na frente de tudo. Visivelmente, sabe? Algo assim o Senhor me empurrando para eu me mover e começar a fazer as coisas e Ele me mostrar que existem coisas que dependem de mim e, ao mesmo tempo, Ele indo do lado, me guardando, me cercando. E foi no dia 30 ou 31 de janeiro de 2020 que eu conheci a Mayara. Vocês se conheceram aqui, então? Nos conhecemos aqui. Uau. Eu tinha uma igreja, eu vim tentando me conectar com uma igreja, que foi a igreja que até então nós tínhamos mais contato na época. E eles tinham um grupo de evangelismo, onde eu já seguia algumas pessoas, eu já seguia a página, e eu já seguia também a Mayara, porque eu vi uma fotinha dela lá. Eu falei, oh, interessante. Mas eu segui ela, não houve reciprocidade, entendeu? Tem que ser difícil, né? Não, exato. Aí eu falei, eu vou fazer uma visita nesse grupo, né, realmente porque eu estava ali tentando fazer mais amizades. Num contexto geral, de verdade. A Mayara pensando, "Oxe, do nada um doido lá do sul vem me seguir, eu aqui em Dublin de boa. Deixa ele aí do lado. Deixa lá. Ela tá aqui, gente, ela tá assim. Mas daí, naquele dia, né, era uma quinta-feira, eu fui para essa reunião desse grupo, né, e no final, acabou a reunião, tudo, o pessoal foi pegar os casacos ali nas araras, né, que ficavam pendurados. Eu falei, é Mayara, né? Ela, sim, sou sim, você é o... Eu falei, eu sou o Célio, eu já te sigo no Instagram, tu não me segue de volta. E ali foi o quebra-gelo, né? Que bom. Foi quebra-gelo. Eu fiz isso contigo. Aí, ó, tá vendo? Ele Funciona. ficava vendo minhas coisas e eu falava que esse menino tá vendo minhas coisas, ele não me seguia. Só que ele já era crente de berço, né? Tipo assim, ele viu minhas fotos lá com o microfone, no Faustão e não sei o quê. Tipo, aí ele falou pra mim depois que ele achava que eu não era crente. Aí eu mandei mensagem pra ele assim, menino, você me segue, você fica visualizando minhas coisas, você não me segue, ele ficou super sem graça, ele começou a me seguir. Aí depois ele confessou pra mim, eu achei que você não era crente, não. Porque na cabeça dele, tipo assim, uma pessoa que, né, tem seguidor e, sei lá, tá na mídia, né? Não é que respeita. Oxe, gente. Se fosse um ano atrás. Eu fiquei nervosa agora, fiquei nervosa. Mas daí foi assim que a gente se conheceu. A gente ali começou realmente um período de muita amizade, sabe? E realmente a gente foi muito amigo, eu e a Mayara fomos muito amigos, sem intenção, durante quase 2 anos. Ok. Ali foi 2020, foi quando, 2 meses depois, em março, deu a pandemia, fechou tudo aqui na Irlanda. A gente não podia se deslocar, a gente tinha na época um grupo de amigos, a gente se reunia, antes da pandemia a gente se reunia direto para poder estar junto, ter comunhão. E depois que fechou, eu morava mais distante, então tinha aquele limite de quilometragem, né, de distância que a gente poderia sair. E eu fiquei isolado lá em Finglas. Mas, enfim, tendo aula online ali, né, durante a pandemia, mas eu já vim do Brasil com a minha pasta de documentos para a Itália completa, né? Então eu já vim e com um pacote fechado de cidadania. E na época eu vim na intenção, eu vou estudar o inglês, eu vou
vou para a Itália pegar meu documento e volto para o Brasil, porque eu quero trabalhar com relações internacionais, alguma coisa desse tipo, né? E deu agosto, mais ou menos, eu comprei uma passagem, fui para a Itália. E na Itália ali, eu passei a viver outro processo da parte de Deus, né? Era um processo que demoraria em média de 3 meses, durou 7. Só que foi assim, um dos melhores períodos da minha vida, né? Nesse período, assim, eu sempre falava para Deus, o Luca, se o Luca me escutar, beijo, Luca, amo você, meu irmão. O Luca, né, que foi instrumento de Deus lá atrás, assim, realmente para... Os vídeos dele me confrontavam e mudavam a minha mentalidade. Eu falava assim, Deus, eu não idolatro pessoas, o Senhor sabe disso, mas existem algumas pessoas que eu gostaria que o Senhor me desse a oportunidade de conhecer. A gente também quer te conhecer, Lucas. Vem pra cá. Você está convidado. E eu falava assim, eu quero conhecer, eu não quero conhecer eu vi, tirei uma foto, não, eu quero conhecer de amigo, de chamar de amigo. Ainda tem umas pessoas na lista, o tempo do Senhor ele vai fazer. Mas naquele ano eu lembro que quando eu fui para a Itália, eu tive um primeiro contato com o pai dele, o Dário, outro cara, bênção de Deus. Tá convidado também para mim aqui. Eu tive um contato com o Dário enfim, a gente começou o processo, comecei o processo de cidadania na Itália, tudo. E até então eu tinha falado, na época eles tinham uma assessoria de cidadania italiana e eu tinha fechado um pacote com ele e quando eles foram me buscar no aeroporto, né, o Dário em si, eu falei assim, Dário, o Luca vai vir para cá? Ele falou, não, o Luca não vem, o Luca tá no Brasil, ele tá fazendo, tá com os projetos dele lá. Eu falei, amém. Então não foi dessa vez, né? Deu mais ou menos uma semana, o Dário chegou lá em casa e falou assim, então, o Luca vai ter que vir, porque eu vou ter que ir para o Brasil resolver um negócio. E depois disso eu soube daí que o Luca viria. E ali foi um tempo, assim, realmente de Deus. Um tempo onde foi realmente separado por Deus. Aquele tempo que eu passei na Itália, houve uma oscilação na pandemia, onde as coisas pioraram, fechou tudo. Então, foi um tempo onde a minha oração foi respondida, onde eu pude realmente conhecer tanto o Luca quanto o David, que a gente foi na casa do David a primeira vez juntos, sabe? E a gente teve um período assim na Itália marcante de oração, jejum, evangelismo. Uau. Foi um tempo assim realmente que marcou a minha vida. E saí de lá mais edificado, saí de lá com amigos novos, saí de lá assim realmente com o meu coração entendendo que existia algo na Irlanda. Porque até então eu queria voltar para o Brasil. Sim. Você já conhecia a Mayara? Conheci a Mayara, nós éramos amigos, tá. Bem amigos mesmo. Só que quando eu voltei, já voltei... Na Itália, no período da Itália, eu comecei a sentir saudade da Mayara. Eu já ia falar isso, eu tava com saudade. Eu comecei a sentir saudade e foi onde eu passei a entender que tinha algo diferente no meu coração em relação a ela. Enfim, ali foi todo esse processo onde... Eu fui em agosto, eu voltei em março, se eu não me engano, no início de março de 2021. Foi um processo bem difícil, porque depois ali, no final, já estava muito cansativo, já estava, assim, dinheiro, né, zerado. Mas até que chegou um momento que finalizou tudo, peguei o passaporte, voltei para a Irlanda, entendendo que era um novo tempo, que o Senhor tinha algo para fazer aqui, mas eu não entendia o quê. E voltei, assim, a gente começou a ter um tempo mais próximos, eu e a Mayara. A gente foi flatmate, né? Tinha, quem sabe a realidade de Dublin, né? Mora com 18 cabeças dentro da casa. Mas tinha aberto uma vaga na casa dela, ela conversou com o pessoal da casa, falou, olha, ele tá voltando liso, será que tinha como receber ele sem depósito, né? E o pessoal super topou, me ajudou muito na época. E ali, logo em seguida, eu já comecei a trabalhar também e as coisas começaram a se alinhar. E eu, novamente, né, muito, não inseguro somente, mas também sem muito conhecimento dos novos processos, entendendo que eu estava diante de uma decisão a tomar em relação a Mayara, porque eu falei, eu tenho que
ter uma atitude, uma postura, né? Tem que assumir essa menina. É isso Só que eu aí. ficava assim, eu nunca cheguei nessa parte. Como é que eu Como é faço que eu isso? faço? Ah, Era o que eu ia te perguntar, porque assim, você comentou sobre todas essas suas inseguranças, né? Aí você se guardou em relação a tudo, e aí, tipo assim, como que vai ser? Porque você não tem nenhuma experiência, não teve nenhuma. Exato. Nunca chegou nessa fase do jogo, né? Então, por conta dessa inexperiência, né? Na época ali era tudo muito novo, então eu nunca tinha chegado nessa parte do jogo, igual tu falou, né? Aí eu fui buscar as pessoas que para mim sempre foram referências, né? E nesse período assim eu tava muito ainda vinha alguns pensamentos, alguns flashes assim, será que é vontade de Deus? Será que eu vou dar o tiro certo? Será que eu não vou, sabe, fazer alguma coisa errada? E nisso eu liguei pro pastor Alain, o meu pastor do Brasil, né? Um grande homem de Deus, uma referência para mim. E eu falei, pastor, tô nessa situação, nunca cheguei nessa parte do jogo, o senhor sabe. Eu não sei o que fazer. Eu falei, eu não sei se é a pessoa certa, eu não sei se... Eu não creio nesse negócio de pessoa certa, mas ao mesmo tempo eu não sei, sabe, ela é uma pessoa assim, eu gosto dela, ela tem os princípios, mas uma coisa que mais me deu segurança foi o momento que a gente estava conversando e eu falei para ela, olha, Mayara, eu tenho um chamado pastoral na minha vida, eu tenho plena convicção disso, eu tenho sonho, eu sei que em um momento o Senhor vai me chamar para viver do ministério e eu sei que a pessoa que estiver comigo, ela precisa estar comigo nisso. Eu falei assim, você sabendo disso, você tá comigo nessa? Ali foi realmente, sabe, ó, tá aqui a batata quente, entendeu? Esse foi o pedido de namoro? Tipo assim, deixa eu Não, te contar. isso foi num momento ali que a gente estava se conhecendo ainda. Ah, entendi. E nisso eu falei foi um episódio que eu Sim. falei pra ela, né? E isso me deu segurança porque ela falou, não, Bora. Vambora, tamo nessa, né? Não sei se ela tinha muita consciência do que ela estava falando. A gente nunca tem tanta consciência, né, Mayara? Tadinha. Eu tava falando isso pra Dani, né? Eu falei, às vezes a mulher faz um movimento que ela olha pro cara assim e fala, você é doido, né? Mas, tamo aí, né? Esse vídeo que eu tava comentando da série que meu tio tá fazendo, a família tá passando por necessidade e aí ele fala assim, eu queria, vamos colocar a mesa de jantar? Aí ela, mas você sabe que não tem comida. Aí ele fala assim, eu sei que a gente não tem, mas mesmo assim eu já senti no coração da gente orar. A gente montar a mesa e orar, mesmo não tendo o que comer. Agradecer ao Senhor, mesmo não tendo o que comer. Aí, tipo, você vê na expressão da mulher, tipo, tá bom, né? Tipo, ele é doido, mas tô com ele, Bora, né? né? Não, melhor não, mas bora, né? É confiar na missão que o Senhor Exato. prometeu, né? Exato. Literalmente. A minha oração sempre era una propósitos, né? Eu sabia o que eu tinha, eu sabia o chamado que eu tinha, eu sabia o que queimava no meu coração. Ainda não tinha chegado lá, mas eu queria alguém que fosse realmente auxiliador, alguém que estivesse nessa comigo, né? E eu lembro que durante esse processo onde a gente estava ali, não tinha assumido um relacionamento ainda, mas a gente estava se conhecendo, já existia algo ali nos nossos corações, que sabia que estava indo para esse lugar, eu abri o jogo para ela e falei, né? E eu lembro que nessa ligação com o pastor Alain, eu falei para ele, olha, pastor, algo que eu trouxe para ela foi em relação ao meu chamado, e isso me deu segurança da parte de Deus, assim, realmente, que Deus está unindo um propósito. Eu falei, mas e agora? Sabe? E isso eu aconselho, gente, tenham pessoas, Pra te aconselhar. exatamente, pastores, assim, sabe? A importância de ter um pastor por perto. Porque às vezes a gente conta muito, obviamente isso é bom, ter amigos mais maduros, até mesmo pais, os pais são os melhores amigos, vão dar os melhores conselhos, mas ter alguém, um líder espiritual, sabe? Alguém que você sabe que tem mais maturidade que você e vai te dar um conselho que você sabe ali que aquilo ali é da parte de Deus, isso é essencial, pelo menos na minha vida sempre foi essencial. Amém. E ele falou algo assim, se te traz paz, se tem paz no teu coração em relação a isso. E é uma pessoa de Deus, é uma pessoa que tem os mesmos princípios que os teus, então, sabe, dá um passo, não tenha pressa, foi isso que ele falou, não tenha pressa. Porque eu acho que essa é a parte mais Principal, importante, né? sabe? Não ter pressa. Às vezes você tem que entrar em alguns assuntos assim do porquê que eu tô tão apressado para casar, entendeu?
e analisar realmente qual que é a motivação do coração, porque hoje em dia a gente sabe que existe uma urgência hormonal, entendeu? E muita gente acaba querendo se desesperar apenas para poder estar livre ali, para poder fazer o sexo, né? E não é esse o objetivo do casamento. Exato. Apesar de que faz parte, só que o objetivo central do casamento é a união de propósito, ali, cumprir o chamado a dois, né? Como instruir, Célio, as pessoas a isso? Porque isso que você falou é o que eu mais tenho escutado. Recentemente, escutei realmente de uma pessoa falando assim, não, a gente precisa casar o mais rápido possível. Por conta dessa urgência, né, das Trazendo relações. literalmente o foco, que o foco era, tipo, se a gente não casar o mais rápido possível, a gente vai cair em pecado. Sim. Entendeu? Assim, eu creio que, novamente, a gente volta para aquele ponto inicial, sabe? É Cristo. É a gente entender que a gente é pleno em Deus, que a gente é pleno em Jesus, sabe? Nós somos humanos, obviamente, nós temos os hormônios, nós temos, assim, os nossos desejos, porém, isso tudo precisa ser lançado sobre Cristo, sabe? Porque se nós não conseguimos encontrar em Jesus também esse amparo nesse ponto, não é o casamento que vai resolver. Então, assim, obviamente, Paulo, ele traz, né? Que aquele que não consegue se controlar é melhor que case, porque é melhor casar do que ficar se ardendo em desejo. Isso é real. O casamento, quem é casado, ele tem o seu escape no seu cônjuge, né? Mas o propósito nunca deve ser, a gente tem que casar para a gente não cair. Não, o período do namoro, que não é... A Bíblia não fala sobre namoro, mas o período do namoro é realmente ali um tempo de oração, de entender de Deus se é a pessoa que vai estar conosco e entender se os nossos propósitos estão correndo para o mesmo lugar, né? E isso eu creio que é o principal, o propósito, porque às vezes a pessoa tem um chamado para ser missionário na China, outro sabe, lá para Nova Zelândia. Então, compreender isso, porque se casa, não tem como voltar atrás. E ali um dos lados vai ter que, vai ter que abrir mão, vai ter que ceder ou vai ter que viver isso em outro momento. E também tentar evitar ficar se colocando em situações de tentação, né? Exatamente. Então, sabe que está ali no período do namoro, onde é um toque, uma tentação, aí, vamos assistir um filme hoje aqui no meu quarto, só nós dois. Limites. Exato, é o bom senso, entendeu? Teve muitas situações, falando por experiência própria, que eu e Maiara poderíamos ter evitado, assim, a gente, graças a Deus, nós casamos virgens, né? Fizemos tudo de acordo, mas a gente poderia não ter se colocado em situações de ser tentado, exatamente por não ter seguido esses conselhos, né? Não se coloque nessas situações, não esteja sozinho. E igual eu falei antes, né? O propósito do casamento não é casar para fazer sexo. O propósito do casamento é casar para viver aquilo que o Senhor sonhou para o casamento. Então, nesse momento, assim, depois daquela ligação, né, ali, que eu tive o pastor, eu conversei com meu pai também, falei, o meu pai já tinha visto, por causa do nosso grupo de amigos, às vezes eu ligava, né, e em alguns momentos ele já viu ela, e eu falei, pai, estou gostando de uma pessoa, nunca cheguei nessa parte, o senhor sabe disso, e eu acho que eu quero dar esse passo, queria abrir isso para você. E depois disso eu desliguei ali, orei e falei, Senhor, vamos comigo, né? Aí foi onde a gente foi almoçar junto, eu levei ela num restaurante, eu falei para ela, olha, eu tô sentindo algo por você, eu quero abrir meu coração, quero ser vulnerável em relação a isso, e eu acredito que é recíproco, e eu queria ver se você aceita a gente entrar num período de propósito, de entender de Deus se é a vontade dele para nós e se isso realmente é recíproco mesmo, né? E ela confirmou, ela disse que sim, que é algo que ela já estava sentindo há muito tempo. E a partir dali a gente começou então a assumir um propósito mesmo, começamos o nosso período de namoro. Por nós o período da amizade foi muito importante, sabe? De não atropelar as coisas, aquele conselho, né, do pastor Alain, de não tenha pressa, Sim. muito válido, porque o período realmente de amizade, você conhecer a pessoa que você está andando ali é muito importante, né? Isso vai livrar você de muitas coisas. Mais um podcast que a gente vai ter que trazer o outro lado. Exatamente. Para ver se foi tudo desse jeito mesmo que o Célio está contando. Conta a Eu não parte sei dela. não, viu, Célio? Então, A gente já está se encaminhando para o final. Eu tenho uma pergunta antes de Então chegar no vai. final. Você falou no começo algo que eu acho que é muito importante. Eu queria que você voltasse um pouquinho e desse uma dica, porque
normalmente, né, as pessoas que elas nascem em berço evangélico, você falou que você foi colocado nesse lugar cristão a partir aproximadamente um ano de um idade. ano, mas você foi entregar sua vida para Jesus com 9, certo? Muitas pessoas que, né, nascem no berço evangélico, a gente costuma dizer, né, que elas seguem o Deus dos pais. É o mesmo Deus, porém, meus pais creem, então eu creio. Porém, elas passam muitos anos sem ter o encontro dela personal com Jesus, né? Então, o que você pode dizer? Porque eu acho que existem muitas pessoas, eu conheci várias pessoas que, depois de velha, assim, foi entender, poxa, eu nunca tive encontro com o Senhor. Eu não tenho experiência com o Senhor, eu não sou convicta, sabe? Eu sou convencida, literalmente. O que você pode dizer para essas pessoas? Eu acredito que o centro de tudo isso é a gente buscar entender a graça, sabe? Porque eu gosto de uma frase, eu não lembro o autor, mas ele fala que um encontro com a graça é um encontro com o nosso próprio pecado. Porque eu só posso compreender a graça a partir do momento que eu entendo quem eu sou e do porquê eu preciso da graça. Então, quando eu me encontro com a graça, eu entendo que eu sou pecador, mesmo tendo nascido numa igreja, mesmo não tendo vivido a loucura que muita gente viveu. E a partir daquele momento que eu compreendo quem eu sou sem Cristo, eu posso entender do quanto eu preciso da graça. Uau. E naquele momento que eu creio que eu me encontrei com a graça ali, eu passei a mergulhar num relacionamento mesmo. Então, busque conhecer a graça, sabe? Busque conhecer quem é Cristo e do porquê que nós fazemos para Ele, por amor a Ele, o que fazemos. Isso que você falou é muito bom, porque todo mundo nasce pecador já, né? Sim. Então, às vezes a gente cresce numa família cristã e a gente não tem essa conversão, porque a gente pensa que, tipo assim, pô, nasci numa família cristã, nasci santo, né? Tipo, é muito louco. Isso que você falou me remeteu a um trecho do podcast do Douglas, que ele fala exatamente isso. Ele fala, como meu avô era pastor, meu pai é pastor e eu cresci nesse meio, quando eu via exatamente isso, ele falou, quando eu via as pessoas se confessando, eu era assassino, eu era traficante e Deus me encontrou, eu ficava pensando assim, nossa, aquele ali para Deus salvar foi muito sangue. Nossa, foram litros de sangue de Jesus para limpar. Mas eu foi bem pouquinho, porque eu nem sei se eu tenho pecado, né? Assim. E ele entendeu exatamente isso. Quando ele começou a entender que ele era pecador, o quão pecador ele era, aí ele foi entender a importância da graça de Cristo na vida dele. É exatamente isso. Forte. E Deus, ele vai... Eu não creio que esse seja o padrão de Deus trabalhar, mas eu creio que muitas vezes Deus faz dessa forma por causa da nossa teimosia de entender. Deus, ele às vezes vai nos levar a um lugar de desconforto para que a gente possa entender que aquele ali não é mais o lugar que ele quer que a gente esteja. Então, ele vai acabar fazendo isso em algum momento e, porque Deus teve que fazer isso na minha vida. Não, Deus fez porque você foi teimoso lá atrás e não quis se mover quando ele falou para se mover. Você não quis ser igual a Abraão, sai da tua terra, ele pega e sai. Né? Não, você resistiu ali e por isso as águas ao redor precisou agitar e um desconforto começou a surgir para que você pudesse se mover. Uau. Então, eu creio que o desconforto do local onde eu estava, principalmente espiritualmente, me fez buscar o Cristo que eu ainda não conhecia. E a partir daquele momento eu realmente passei a conhecer não mais o Deus do meu pai, não mais do Deus da PIB, JS, mas o meu Deus, aquele que me chamou, aquele que me resgatou. Isso foi o que mudou minha vida. Incrível. Amém. Que dia, meus amigos. Muito bom, que dia. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final, né? Tem muita história aqui, gente. Ele vai ter que voltar mais uma vez. Mas é isso, né? Muito obrigada. Mas eu quero saber a história pelo lado da Mayara. A gente vai ter que trazer a Mayara aqui. Tem que chamar ela. Tem que chamar a Mayara. Você topa, Mayara? Amém, aleluia. Casou, tem que aceitar a missão. Jesus, Tem que aceitar a missão. Eu tô assim. Amém, amém. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Se esse testemunho te edificou, se você lembrou de alguém, envia pra alguém, entendeu? Para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Amém? Hashtag Se você assistiu até o final, coloca aí. Hashtag relacionamento santo. relacionamento certo.
É isso, gente. Não, tô ruim. Esse... Ah, às vezes não. Tem mais alguma? Fala aí, Célio, uma. Ixi, Escolhe. É sua. Vem, Maiara. Vem, Mayara. hashtag vem Maiara. Pronto. Isso, hashtag vem Maiara. Ótimo, perfeito. É isso, gente. Um Se beijo. você ficou até o final, hashtag vem Mayara. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Fica com Deus.